Irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meus irmãos, eu ia tratar hoje aqui sobre a fé e a razão, meus irmãos. A fé e a razão. Vamos começar primeiramente pela razão, né? Meus irmãos, muitas coisas acontecem no dia de hoje que venha nos deixar muitas das vezes descontrolado, com excesso de ira, né? Com excesso de raiva dentro da gente, né? A gente ira no extremo de querer tomar atitude com as nossas próprias mãos, né, meus irmãos? Mas dentro da palavra de Deus, a gente fala que ireis, mas não pequeis. Em Romanos fala isso, ireis, mas não pequeis. Porque a vingança pertence a mim, né? Essa palavra diz, né? Em Provérbios fala, dei lugar à ira, mas a vingança pertence a mim, assim diz o Senhor, né? A vingança pertence a Deus, né? Por mais que às vezes a pessoa te defrauda, levanta uma calúnia contra você, né? Espalha má fama a respeito de você e você às vezes sabe que você está numa vida com Deus, de comunhão com Deus. Isso é natural, meus irmãos. Porque nós vemos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha mácula, ele não tinha erro, ele não tinha mancha, ele não tinha dolo, ele não tinha pecado. Era a simplificação do homem mais justo que já caminhou na terra, né? Mas tem um ser que se chama Satanás, meus irmãos. Ele fica olhando a sua caminhada e vê que quanto mais você se aproxima de Deus, buscando o caminho da justiça, o caminho de retidão, né? Um caminho do qual o Espírito Santo vem trazendo brilho para a tua vida, e você passa a ser notado no meio dos homens através do conhecimento da palavra de Deus e das boas obras, que é manifesta a luz, né? Ele vai sempre levantar pessoas invejosas no teu caminho. Ele sempre vai levantar pessoas que pensam assim, né? Ele pode até estar bem, mas nunca vai estar melhor do que eu. E pessoas que vão ser utensílios nos seus caminhos, pedra de tropeço. Mas agora eu quero dizer da fé. Por quê? Se a pessoa, meu irmão, se a pessoa tenta se levantar contra você, ser uma pedra de tropeço no seu caminho, a palavra de Deus fala: ai daqueles que fazem um dos meus pequeninos que creem em mim tropeçar. É melhor que amarrem uma corda no pescoço e uma pedra bem pesada à ponta e se atire ao mar. Mas para que isso aconteça mediante as nossas injustiças, meus irmãos? Sim, claro, porque o maior juiz dessa terra é Deus. Às vezes a gente pode levar nossas ocasiões, alguma coisa que fizeram contra nós, na justiça da terra, mas a justiça da terra ainda ela pode falhar, porque ela foi criada por homens que já vem de uma natureza caída, uma natureza do qual já vem do pecado, mas a natureza do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso é uma natureza santa, sem erro, sem mácula. E quando a gente deposita e desperta essa fé, por mais que às vezes seja difícil, sofre dentro do nosso coração da gente, a gente com a fé, onde fala na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Quando você deixa nas mãos de Deus para que Deus opere sobre aquela injustiça que cometeram sobre a sua vida, isso estaria movendo o céu ao seu favor, a justiça divina para estar julgando a sua causa. E sabemos que a mão de Deus, meus irmãos, ela é bem pesada. Sabemos que se cairmos na mão de um homem irado, Deus livra. Se cairmos na mão de Satanás, Deus livra. Mas quem poderá cair, quem poderá se livrar quando se cai na mão de um Deus irado? Está escrito, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, de um Deus irado. Então, meus irmãos, a nossa razão, muitas das vezes, se a gente for posicionar o que eu quero dizer diante da circunstância, daquela injustiça
que estão cometendo com a gente só estaria alimentando o mal mais ainda sobre a nossa vida, para que ele tenha força para vir nos derrubar. Palavra de conhecimento, da sabedoria que a palavra de Deus me traz, eu compartilho com meus irmãos. Por quê? Se a palavra de Deus diz, não paguei o mal com o mal, paguei o mal com o bem, assim estaria amontoando as brasas vivas sobre a cabeça daquele ou aquela que está praticando mal para a sua vida, levantando com calúnias, com falsas profecias da sua vida, né? Ou levantando com algum julgamento do qual que você nem praticou, querendo degrinir a sua imagem e jogar muitas pessoas contra você, quer te ver na lama. Mas devemos pensar que tem um Deus que criou os céus e a terra e criou inclusive tudo o que existe. Por quê? Tanto faz principados ou potestades, tanto faz tudo o que existe, né? Homens, criação, tudo do universo, tudo foi criado por meio deles e por ele todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando confiamos na palavra de Deus, confiamos no Filho de Deus. Quando confiamos no Filho de Deus, ele é o nosso advogado. Quando ele entra numa causa, ele nunca vai perder essa causa, meus irmãos. E sabemos que o Filho de Deus, o Pai dele é o juiz, que julga o que é certo e o que é errado. E está escrito, 10.000 cairão aos seus lados e 10.000 cairão à tua direita. E só tu os verás o castigo do ímpio. Só tu os verás o castigo daquele que pratica a iniquidade, que blasfema contra o santo nome do Senhor e que se apressa para fazer o mal e querer destruir a sua vida. Então eu falo nessa tarde, meus irmãos, fica com a fé, apele para o lado da fé. A fé, você vai ter uma convicção e uma certeza daquilo que você não está vendo, mas você vai ter sobre a sua vida através de Jesus Cristo. Você vai estar movendo o coração de Deus ao seu favor, para estar fazendo justiça sobre aquela que está sendo usado por Satanás para estar levantando contra a tua vida. Fique com a fé, meus irmãos, e dispense a razão, porque a nossa razão, muitas das vezes, seria, como é que eu posso te dizer, um trapo de imundície, meus irmãos. Seria ser apenas uma inclinação para fazer aquilo que é pecado, estaria satisfazendo a vontade do mal, estaria dando mais combustível para o mal para poder destruir a nós mesmos. E a fé, se lembre disso, ela é um escudo para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ela é uma fortaleza para a tua vida. É através da fé que o Senhor vai operar a justiça dele. Então eu peço nessa tarde, meus irmãos, tudo aquilo que você tem pendente, meus irmãos, tudo aquilo que você está passando por ataques das coisas do mal, por pessoas que estão sendo usadas pelo mal, que estão fazendo feitiçaria, macumbaria para a tua vida, meus irmãos. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós, meus irmãos. Orem a Deus, exercite a fé que está dentro de vocês. Aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, digará ao monte, passa de cá para lá, e o monte passará. Esse monte seria os problemas, aqueles levantes contra a sua vida, meus irmãos. Através da tua fé, você vai dizer a esse monte, desapareça da minha frente. E os santos anjos do Senhor, através da tua fé, quando você mover o coração de Deus, Deus dará a ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar e te guiar no meio desse mundo tenebroso. Meus irmãos, a fé que existe em você é maior do que o mundo. O que existe de dentro de você é maior do que está no mundo. Lembre disso. Deixe de lado a sua razão. Deixe de lado a nossa razão, a natureza humana. Aquilo que já nos leva a cair. Aquilo que já nos leva a mais armadilhas e precipícios, meus irmãos. Mas a fé nunca nos deixará confundido. A fé vai nos guiar em meio às trevas. A fé vai ser uma luz em meio à escuridão. E vai guiar os nossos passos e o nosso coração. Tenha fé em Jesus Cristo, meus irmãos. Renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Aquele que olhar para trás, que não largar pai, mãe ou filho, e largar o desembaraço desse mundo e deixar o seu próprio eu, não renunciar ao seu eu, querer resolver do seu jeito,
não é digno de Jesus, meus irmãos. Eu digo isso para mim e para todos que estão ouvindo. Fique com a fé e deixe a razão de lado. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus e fique com Deus. Amém?